Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e queridas, nesse calor gigantesco que está aqui em Guarulhos, às 4h11 do dia 4/11 de 2019. Como vocês estão? Tudo bem? Vamos falar um pouco sobre comutatividade e associatividade. Não se esqueçam de curtir o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque todo dia está saindo os benditos dos vídeos, tanto de pré-cálculo quanto de estatística e afins, ok? Então vamos lá. Quando nós estamos tratando sobre comutatividade e associatividade, resumindo, nós estamos falando sobre propriedades de somas, ok? E de multiplicações. Já bota isso na cabeça. Então, qual que é o primeiro que nós estamos tratando, que é a comutatividade? A comutatividade quer dizer que, em somas, a ordem não importa. Então eu tenho A mais B é a mesma coisa que B mais A. Sendo A positivo, sendo A negativo. Veja que uma coisa nós estamos tratando sobre a operação, outra coisa nós estamos tratando sobre o número que está dentro da variável. O que eu quero dizer com isso? Inclusive esse vídeo eu vou estender um pouco mais, porque por dia é mancada fazer um videozinho só falar sobre um assunto. Então, qual que é a diferença disso? Uma coisa nós estamos falando sobre operação, outra coisa nós estamos tratando sobre os números que estão sendo usados nessa operação. Então, uma coisa é eu falar que eu tenho a variável A que tenha o valor 1 e a variável B, ela tem eu tenho o valor 2. Então, se eu substituir aqui, vocês já podem ver, vocês sabem que 1 mais 2 é igual a 2 mais 1. Agora, se eu mudar um pouquinho e eu fizer aqui A igual a menos 1 e B igual a 2, se eu substituir aqui esses benditos, vocês vão ver que eu tenho menos 1 mais, que é a operação 2, é igual a 2 mais menos 1. Então veja que uma coisa é você estar tratando da operação que está sendo realizada, outra coisa é você estar tratando do valor ao qual está dentro da variável. Então, eu tenho menos 1 aí no meio. Não se esqueça que quando você está falando de 2 menos 1, ele é 2 mais menos 1. Então, você tem esse detalhe aqui. Então, uma coisa, nós não estamos tratando sobre uma subtração. Estamos falando sobre uma soma de um número positivo com um número negativo. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido essa diferença entre a operação e o valor. Voltando para a comutatividade, outra parte que eu também falei, que ela tem a soma e ela tem a parte da multiplicação. Então, nós vamos tratar aqui a multiplicação, que nada mais é que A vezes B, vou colocar o xzinho, ou poderia simplesmente só colocar aqui AB, é igual a BA. A mesma coisa que nós vamos fazer é simplesmente substituir esses valores que estão aqui em cima. Então eu sei que 1 vezes 2 dá 2, é a mesma coisa que 2 vezes 1, que dá 2. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 1, que é menos 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Ambos, quando tem um número negativo, desculpa, eu falei errado, ambos, quando tem algum número negativo, ele vai dar um número negativo. Quando tem os dois números negativos, ele vai dar um número positivo. Se tiver os dois números positivos, ele vai dar um número positivo. Tá? Mas mesmo que eu altere a ordem de um com o outro, contanto que eu esteja realmente fazendo uma operação de multiplicação ali no meio, a ordem em si não importa. Tá? A ordem dos fatores não altera o produto, se tratando de uma multiplicação. Agora, quando nós estamos colocando uma subtração e nós estamos colocando uma divisão, aí já altera a bagaça. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um A menos B é igual a B menos A, e A dividido por B é a mesma coisa que B dividido por A, é só a gente fazer aqui a bendita da conta. Vamos fazer a substituição aqui. Então eu tenho 1 menos, neste caso é mais 2, né? Que é, vamos colocar exatamente o número, vamos separar o número da operação que está sendo realizada, é igual
A, neste caso aqui é 2 menos mais 1. Então aqui quando eu tenho 2 menos com mais dá menos, então eu vou ter um menos 1, aqui eu tenho um 1. Então é um número diferente. Se eu fizer uma multiplicação em cima disso, então eu tenho o... Vou colocar agora com... multiplicação não, desculpa. Eu vou colocar com um número negativo. Então eu tenho menos 1 menos mais 2 igual a mais 2 menos menos 1. São números iguais, então eu tenho 1 menos mais 2, menos com mais dá menos, vai dar menos 3. E aqui 2 com menos dá mais, né? Porque aqui a gente está tratando de uma multiplicação. Para quem não lembra disso daqui, quando eu tenho exatamente esta forma, né? Eu tenho, sei lá, menos e algum valor aqui dentro x, é como se eu estivesse multiplicando esse valor por menos 1. Então é a mesma coisa que eu escrever menos 1 vezes o valor que está aqui dentro, que seja x, ou seja lá qual fórmula que eu tenho aqui dentro. Aí eu tenho que aplicar distributiva e blá blá blá. Enfim, voltando para cá, então eu tratando aqui mais 2 menos menos 1, então eu tenho um 3 aqui. Então veja que são valores diferentes. A mesma coisa que eu fizer a divisão, tá? Vocês podem colocar aí, eu não vou ficar enchendo linguiça. Agora, quando nós estamos tratando sobre a associatividade, nós estamos falando que o agrupamento não importa. Na comutatividade, a ordem não importa, e quando nós estamos falando sobre associatividade, o agrupamento não importa. Quando você está entrando em agrupamento, você está entrando entre parênteses. Como assim? Vamos lá. Então, uma coisa é eu escrever. O resultado vai ser o mesmo, tá? Mas enfim. Uma coisa é eu escrever A mais B mais C. Outra, o resultado em si é mesmo, tá? Vai dar o mesmo valor, porque a gente está tratando de uma soma. Mas, em termos de ordens aos quais nós vamos somar, é diferente de eu escrever isso daqui. A mais B mais C. É diferente. Este daqui é um agrupamento, então eu vou ter que somar este daqui primeiro, somar, multiplicar, dividir, seja lá o que for, e tem as ordens também dos parênteses, isso eu vou explicar mais pra frente. E logo depois disso, aí sim eu somo com o A. Beleza? Então uma coisa é ordem, que aí a gente trata da comutatividade. Outra coisa é o agrupamento, que aí nós estamos tratando sobre a associatividade. E na associatividade ele diz que o agrupamento entre somas e multiplicações não importa a ordem. Não importa a ordem do agrupamento em somas e multiplicações. Então, A mais B mais C é a mesma coisa que B mais A mais C, que é a mesma coisa que C mais A mais B. E se eu colocar o C aqui na frente, então A e B mais C aqui na frente, pananãs, 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 não importa a ordem. A mesma coisa que eu fizer aqui, A, B mais C, que é a mesma coisa que B, C mais A mais B. Tô fumando crack. Pera aí. C, a mesma coisa que igual, desculpa. A B, A, C, que é a mesma coisa que C, B, A, tá? Ou A, B. Aí você já entra aqui dentro, se eu quiser alterar a ordem, aí eu já entro na parte da comutatividade. E também não funciona se eu estiver fazendo divisões. Então, eu só vou colocar um exemplo, tá? Eu não vou ficar enchendo o saco de vocês. Então, se eu estiver colocando, sei lá, A dividido por B e C, por exemplo, é diferente se eu fizer B dividido por C e A, tá? Então, essa ordem aqui altera. Se eu alterasse a ordem desses dois benditos que estão aqui dentro do meu agrupamento, não tem problema, porque são multiplicações, eu posso usar a comutatividade dele. Só que eu estou tratando sobre a associatividade. Então, o B que eu peguei daqui de dentro, eu não posso simplesmente jogá-lo para fora do meu parênteses, tá? Porque aí vai dar
erro. A mesma coisa que eu fizer A menos B mais C é diferente de eu fizer C menos B mais A, por exemplo. Ou menos C e assim por diante. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Ah, e quando você tem isso daqui, é a mesma coisa, né? Aqui realmente eu estou fazendo simplesmente a subtração desses valores aqui, ou é praticamente a mesma coisa que eu estar dizendo isso daqui. Se eu faço aqui, sei lá, tipo o valor, aí eu faço a mesma coisa que eu pegar estes valores aqui e eu multiplicar por menos 1. Tá? É quase a mesma coisa. O resultado dele vai ser multiplicado por menos 1. Beleza? Não vou ficar enchendo o saco de vocês aqui, eu não vou ficar enchendo linguiça, porque eu não quero que o vídeo fique muito longe. Muito longe não, muito longo. Espero que vocês tenham entendido a diferença entre a comutatividade e a associatividade. E voltando para o jabá, não se esqueçam que o meu canal é grande pra caramba, vocês podem buscar vários vídeos aqui de vários assuntos, ciência da computação, nós estamos tratando sobre lógica de predicado, Python, inteligência artificial, machine learning, SQL, o que tiver, tem aqui. Beleza? O que vocês quiserem, tem aqui. Os arquivos dos outros vídeos, inclusive, eles também estão aqui no meu GitHub, github.com/zurubabel. Eu estou lançando algumas coisas no Instagram, principalmente para mostrar que eu estou vivo. Tá? Então, instagram.com/zurubabel. E caso vocês queiram me deixar ricos, vocês podem apoiar aqui no Apoia-se. apoia.se/zurubabel. Beleza? Beijos na bunda, meus amores, e até o próximo vídeo.